Esta questão aqui de salat obrigatórias, das 5 salates obrigatórias, a pessoa está a jejuar, mas então não cumpre com as 5 salates. Esta é uma questão que a sociedade deve ficar muito inteirada com relação a este assunto, porque circula aí nas redes sociais, nos bairros. Acompanhei também alguns vídeos de alguns irmãos, não vou mencionar aqui os nomes, mas que fique claro que não há dúvidas de que quem não faz salat muta'ammidan, propositamente, é kafir, não é muçulmano. E temos evidências que ilustram de que quem não faz salat é um descrente, é um kafir. Diz Allah subhanahu wa ta'ala: فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala faz uma explanação com relação à irmandade dentro da religião. Isto é, quem são nossos irmãos muçulmanos? Allah diz: فَإِن تَابُوا, se porventura eles se arrependerem, فَإِن تَابُوا أي من الشرك, se eles abandonarem a idolatria, depois وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, eles estabelecerem as 5 orações diárias, وَآتَوُا الزَّكَاةَ, eles pagarem o zakat, فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, então eles são vossos irmãos muçulmanos na religião. Quer dizer o quê? Se você faz tauba do shirk, arrepende-se do shirk e fica um crente, mas não tem salat, ainda você não é Ainda muçulmano. não entrou no Islã. E se você faz salat, mas ignora a prática do zakat e ignora também o shirk, isto é, continua no shirk, você também continua como um não muçulmano. Okay. No hadith, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, segundo o hadith de Jabir radiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. Que a diferença norteativa no homem, o intervalo existente entre um homem e a descrença ou a idolatria, é tarku salat, é deixar o salat. Quer dizer, quando o homem deixa salat, não lhe resta nada senão tomar 2 nomes, mushrik e kafir. No outro hadith de Buraidi ibn Suhayl radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. Neste hadith, o profeta ilustra para cada um de nós que a diferença norteativa entre nós e aqueles que não são muçulmanos é a prática do salat. Quem deixá-lo, ai man taraka as-salat, quem deixá-lo, faqad kafara, é kafir. Vamos voltar para os sahabas radiyallahu anhum. Sahabas radiyallahu anhum não tem nenhuma ação que eles viam como meio de descrença. Quando o servo for a deixá-la, ele torna a ser kafir do que o salat. A prova disto, vamos voltar para a aqwal al-ulama. Vamos voltar para o dito de Abdullah ibn Shaqiq, al-tabi'i al-mashhur. Abdullah ibn Shaqiq era um tabi', aqueles que vieram depois dos sahabas. Ele diz: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا غير الصلاة. Que os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não têm nenhuma ação que eles viam que o ser humano, quando deixá-la, ele torna a ser kafir do que o salat. E hoje encontramos certas pessoas dizem não, pode jejuar e não fazer salat, a pessoa, o jejum é válido, mas ganha pecado. É mentira. É mentira, porque temos evidências claras do Corão e do Sunnah. E é importante que esta sociedade saiba que quando existe um versículo claro
que fala sobre um assunto e existe um hadith autêntico que fala sobre o mesmo assunto, aqwalul ulama que contraria aquele versículo ou aquele hadith não vale, porque os ulamás estão de unanimidade. Idha sahha al-hadith fahuwa madhhabi. Quando o hadith for autêntico, é o madhhab, é o posicionamento deles. Não vão contrariar o hadith nem o ayah. Agora, meus irmãos, não fiquemos em casa relaxados, descansados, dizer não, vou jejuar e não vou fazer salat. Você está a estragar a sua vida. Você está a estragar o seu jejum. Mas nós, quando falamos isto, Shafi, para a sociedade, consideram-nos como pessoas duras, mushaddid, consideram-nos como pessoas mal-humoradas, consideram-nos como pessoas, dão-nos nomes, mas não. Já não É porque nós amamos a vocês. Se estamos a falar, por exemplo, o vídeo a aula que tivemos no Masjid Muhammad Lamin, que aquele irmão, o Mahmoud, questionou com relação à pergunta, ele diz jejua, mas não faz salat. E eu disse que o teu jejum não vale. E eu brinquei um pouco com ele, porque é meu aluno. E pronto, ele também o levou a mal, porque são brincadeiras que acontecem nas aulas. Algumas pessoas diziam, não, o Sheikh não podia falar assim, que não vale. Queria que eu falasse como? Não faz salat. Então jejum não vale. E não é só jejum. Quando você não faz salat, não é só jejum que não vale. A caridade, tudo aquilo que você faz em benefício de sua pessoa, para você agradar a Allah, não tem recompensa. Falando neste assunto, tocando neste assunto, às vezes eu me questiono. Por exemplo, se nós formos a ver o zakat, não estou aqui a encobertar o Sheikh Sani, mas então se nós formos a ver, o zakat está em quarto lugar, não é? É o quarto pilar. Quer dizer, antes temos o shahada, depois temos o salat, que é o segundo pilar. Suponhamos que alguém construiu uma casa, mas não tem primeiro nem segundo pilar, vai ter terceiro. Como é que fica a casa? Vamos voltar para o hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والحديث صحيح في مسند إمام أحمد، وقد رواه الإمام مسلم في كتابه الصحيح. Meus irmãos, neste hadith, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam faz uma explanação com relação aos pilares do Islã. Ele diz que o Islã foi edificado a partir de 5 pilares. Primeiro, a shahadatain, os 2 testemunhos. Segundo, iqamus salah. Terceiro, ita'u zakat, pagar o zakat. Quarto, som Ramadan. Quinto, hajjul bayt. Como é possível você saltar o segundo pilar e ir buscar o quarto? Isto é, como é possível você não levantou blocos do seu edifício, de sua casa, mas já fez cobertura? É possível? Eu acredito que não. Não é possível. Deve seguir o tartibo. Todas as coisas aqui mencionadas são obrigatórias. Quer ser muçulmano, faz shahada. Quer ser muçulmano, faz salat. Quer ser muçulmano, jejua Ramadan, paga zakat, faz o hajj. Mas existem certas particularidades nesses pilares. No hajj, no jejum, ouviram bem, no hajj e no jejum há particularidade, há especialidade no hajj, no jejum e no zakat. Os 3 pilares, os últimos 3 pilares. Há uma exceção. Jejua quem tem condições para tal. Quer dizer, quem não tem condição de jejuar, não é obrigatório para ele jejuar.
Esse é o primeiro ponto. E essas condições são muito vulgares assim? Ou... As condições são 4. As condições para você, as coisas obrigatórias são 4 que faz com que você jejue. Okay. Primeiro, an yakuna musliman, você deve ser muçulmano. Aqilan, uma pessoa dotada das capacidades mentais, ser uma pessoa sã, não ser um louco, maluco. Ser uma pessoa também muqim, permanente, não viajante. E ser, aliás, ter al-qudra, ter capacidade de jejuá-lo. E a última coisa, a quarta coisa, que é, como é que chama? Mencionamos o Islam, al-bulugh, a quarta coisa é al-bulugh, atingir a puberdade. Quer dizer, um maluco não é permitido para ele jejuar, não tem condição para jejuar. Um não muçulmano também não é permitido para ele jejuar porque não vale. Terceiro, um que não tem condições físicas, saúde, para ele jejuar, também não lhe é obrigatório a jejuar. Al-bulugh, atingir a puberdade. Um que não atingiu a puberdade, também não lhe é obrigatório ele jejuar. Estamos a falar das crianças. No caso do pai quiser ensinar a ele a incentivar, pode. A parte de ensinar as crianças a jejuarem como tarbiya, قال بعض العلماء على أنه لا بأس لا مانع في ذلك أن يربي الوالد. Não tem problema o pai educar os seus filhos, dizer jejua lá, pode quebrar às 12 ou 11, mas farrajih, a opinião mais forte, as crianças não jejuam. Não jejuam. Essas 4 coisas, se você tiver, é obrigatório para se jejuar. Agora, nós já vimos que um que não faz salat não é muçulmano. E a primeira condição para a validação do jejum é ser muçulmano. É difícil, mas... É aqui onde as pessoas, às vezes, temos que puxar a cabeça. Certo. Agora, só para terminar o raciocínio, desculpa, para terminar o raciocínio, estava a explicar que os últimos 3 pilares têm exceção. O zakat não é qualquer um que paga. É pessoa que tem capacidade de pagar. Agora, tem uma coisa dentro desta sociedade. Existem pessoas que são agrônomos, fazem agricultura. Eles pensam que não pagam zakat. Não, agrônomo também paga, nós que fizemos machamba. Tem que criar um bovino, gado, boi. Pensam que não paga zakat. Não, paga zakat. Tem aqueles que criam cabritos, ovelhas, também pensam que não paga zakat. Não, paga zakat. Porque nós mentalizamos que zakat só é dinheiro. Não. No zakat há ramificações. Tem zakat do mal, zakat que é feito de nosso dinheiro, que é 2,5% daquilo que nós conseguimos anualmente. Tem também zakat bahimatul an'am, dos animais que nós criamos, da machamba. Então é preciso, talvez arranjarmos um dia explicar isto. Exato. Porque as pessoas pensam que só o zakat quem tira é aquele que tem dinheiro, né? Okay. Enquanto ele que tem machamba, tem hectares de machamba e ele não sabe que deve também pagar o zakat. Exato. Estamos aqui com o Sheikh Sani a falarmos mesmo a respeito da disciplina e autocontrolo no Ramadã, embora que fugimos um pouco daquilo que era o nosso tema, mas havia necessidade mesmo de tentarmos explicar a respeito de quem jejua e não faz salat. Sheikh Sani,